Bem, então aqui a gente vai reiniciar, na verdade, a explanação sobre o controlador, o controlador de tráfego microprocessado. Pode É o nosso controlador carro-chefe 16 fases Icon. É um controlador de 16 fases, microcontrolado. Ele é gerenciado via tanto comunicação via internet, tanto 3G, 4G, com fibra ótica, pode ser interligado a uma central web, onde é gerenciável desde a programação aos problemas que ele possa ver, queima de lâmpada, algum problema na fiação, ele detecta e avisa a central, vai fazer mandar os técnicos fazer as manutenções. Né? Eu liguei ele aqui, demora um pouco para a entrada da programação. Aí já está entrando. Aí ele tem vermelho e já roda a programação. Aqui ele está controlando, a gente fez uma programação de exemplo, ele está controlando 16 fases. Dessas 16 são 5 cruzamentos, dos 5 cruzamentos, 2 tem pedestre. Então a gente vai ver, são alguns cruzamentos que não vão acender o amarelo porque são pedestres, só vai ser verde e vermelho. Então é isso. Mais o que? Além dessa parte de fazer, ele tem a parte de entrada de coisa. Ele pode aceitar laços tanto virtual como presencial, que é o laço de indutância. Ele pode fazer contagem veicular e com essas contagens ele pode alterar a programação dele, dependendo da via. Tem algum outro dado que você acha relevante? Alguma coisa vai acontecer ainda com esse parâmetro, ou ela se estabilizou já? Não, ele está estabilizado. O que eu posso fazer está controlando, né? Isso. São 5, aqui ele está controlando 5 cruzamentos, tá? Os 5 cruzamentos, eles são independentes da programação. Eu vou simular aqui uma queima de lâmpada. Perfeito. Caiu uma lâmpada, queimou uma lâmpada vermelha. Quando ele entrar, ele está no verde aqui, quando ele tentar ir para o vermelho, ele vai ver que não tem lâmpada, está queimado, ele está simulando uma queima. Aí ele vai tentar 3 vezes entrar, se não entrar, ele vai entrar em piscante. As centrais antigamente, quando ele dá um defeito, todos vão entrar em amarelo. Esse não, ele consegue dividir os cruzamentos, então eles funcionam independentemente, mesmo se um cruzamento der problema. Ele vai ficar rodando. Já está no tempo do verde, vai entrar no vermelho agora. Sim. Está simulando justamente Aí, ó. Aí ele vai tentar de novo. E isso tudo vai avisar na central. Problema no grupo focal 5. Ele tentou de novo. Não conseguiu, ele fica com o amarelo. Vai tentar a terceira vez. Na quarta vez, ele vai mandar um chamado para a central. E vai falar qual é a lâmpada que está queimada. É um vermelho lá na última fase. Fase 15. Aí vai ficar aí. Até ser feita a troca lá. E o técnico que estiver lá, ele faz um reset do equipamento lá. Para ele entrar de novo no caso, o último estágio, né? Aí ele volta ao normal. Vou apertar lá quando tivesse trocado. Então eu imagino que quando ele fizer a substituição, a manutenção nesse momento, o semáforo não vai estar funcionando, certo? Vai estar anulado o semáforo, vai continuar funcionando? Não, ele continua funcionando. Vai continuar funcionando. Mas aquele semáforo vai continuar... Vai ficar lá amarelo, ainda fica inativo. Isso, Enquanto ele fica inativo, os outros continuam... Ele é independente, ele consegue separar os cruzamentos. Sim, entendi. Mesmo sendo uma máquina controlando os 5 cruzamentos, ele consegue diferenciar o cruzamento que está. Aí o fator humano, a gente lá faz o papel, né? Vou pegar mais um cruzamento aqui e vou tirar o vermelho aqui. Ali já separou mais um. Então tem primeiro, o segundo entrou em piscante, o terceiro está normal, o quarto, porque também. Aí vai encontrar o
técnico foi lá, ajeitou a lâmpada, trocou, viu um cabo que estava rompido, foi consertado. Ele pode pedir para a central dar o reset, ou ele mesmo pode vir na máquina, ele não precisa abrir a porta completa, tem uma portinha de inspeção por. Aí ele coloca ele em piscante, ele vai entrar em piscante. É o que normalmente acontece, né? O amarelo fica piscando lá, né? Isso, E sabe que está nesse nível de falha, digamos assim. Está do numa nível. falha. Para não haver nenhum tipo de acidente, ele fica em piscante. Sim, Queimou o vermelho, ele queima, porque a pessoa não vai saber se foi Exato. o vermelho, o verde. E por então convenção a gente fica lá ele já dando entra- atenção, na verdade, né? Fica dando fica o atenção. amarelo porque- dando atenção, o pessoal ficar atento. atento, lá. é. Não está acendendo O notebook que vocês nos forneceram é para quê mesmo? É onde foi gravadas as imagens Lá do geoprocessamento? geopensamento. Aí ele vai ficar conosco? Não entendi. Porque a Anne pediu para ficar com vocês. Na verdade seria o pendrive, né? Sim. Mas ela pediu para ficar o notebook onde foi gravado. Entendi. Aí não tem problema não, a gente deixa o notebook. A gente vai ficar aqui no setor mesmo, né? Sob essa responsabilidade. O GPS, né? Entendi. O notebook é a fonte do GPS. Inclusive, o pendrive tem que ficar conosco ou pode ser entregue para vocês? Porque eu já copiei os dados, né? Não, Eu acho que vai ficar lá como constar tudo junto, né? Tá reiniciando ali, né? Agora que o... Não, é que eu acho que tu com o transporte desligou um cabo atrás. E todas as placas são intercambiadas. Se houver alguma placa de potência que controla os LEDs queima, o funcionário vem, tira uma placa e substitui por outra. Entendi. É só de puxar e empurrar. Aqui ficam os sensores de laços. Você pode explicar novamente o que é aquela questão das fases que você me disse ainda há pouco? Tá. O que ela representa ali? As fases são de cada cruzamento. É uma rua vem e uma interseção Isso, aqui, no cruzamento. Então cada é uma fase 1 e fase 2. Entendi. Então no caso ele controla, são 16 fases. Então ele vai, no caso, controlar 16 cruzamentos. Entendi. Mas no caso, por exemplo, de haver... deixa eu ver,
Estou querendo imaginar aqui se há mais fases dentro de um controle. De um cruzamento, É. sim, pode botar se tiver um pedestre, mais uma É fase. verdade, porque tem essa também. Isso, é. a engenharia vai ver isso. na hora Entendi. de montar Porque depende de cada cruzamento. de cada cruzamento, a engenharia de tráfego que define aquilo ali, né? O cruzamento mais simples é isso que eu te falei. Sim, São aham. cruzamentos só indo e vindo, passando. Uhum, entendi. Às vezes tem um que é mão indo e É, voltando. exato. Aí já são 4 fases. Só aí é 4 fases. Aí se tiver um pedestre na Se rua, for aquele estilo japonês lá de Tóquio, né? deve ser um desse aqui. Que é de todo lado, não vai de um lado do outro da diagonal, né? É aqui, né? Aqui, ó. Aqui pode ser Isso, aham. mão dupla, aqui já são 2 fases, mas mão dupla aqui já deu 4 fases. Ah, Quatro fases. entendi. Aí tem um pedestre aqui É que e aponta aqui. outra aí mais também. 2 fases. É, 5, 6 fases. Então qual é o máximo que dá para um cruzamento nosso típico de Manaus, que você já viu? 6 fases contando com o Acho que pedestre. mais do que isso, né? Não é, o nosso tráfego não é tão... Não. Não é o São Paulo da vida, né? O 16 fases que a gente está controlando são esses 5 cruzamentos aqui. Cruzamento aqui da... Como é que é aquela rua ali? 10 de julho. 10 de julho, a Epaminondas, e depois mais as... não sei o nome das outras ali. 10 de julho com a Epaminondas, 10 de julho com a outra da frente ali. Ali perto de toda aquela área do colégio militar. Luiz Antônio. Ah, tá, Luiz verdade. Antônio. Uhum. Aí, ali na 10 de julho com a Epaminondas, se não me engano, você parar naquele semáforo à direita, tem um cara desse aqui. Entendi. Tem uma estrutura de concreto e os carros chegam por baixo. Entendi. Uhum. As vantagens hoje do semáforo inteligente e controlado é isso, é você mudar online a programação, Entendi. conforme o coisa. Criar também o que a gente chama de onda verde. Os carros vão se aproximando do semáforo, eles vão abrindo. Sincronização. Não é aquele que ficou verde aqui, todo vai ficar verde. Não pode, senão tu cria uma via de corrida. Se todo mundo ficar verde, tu cria uma... Eu percebi uma coisa interessante. Pode completar, por gentileza, para eu... E a onda verde não. Primeiro ficou verde, o carro no máximo a 40, 50 por hora, quando ele chegar lá perto do que ele vai abrir. Isso, vai abrindo conforme os carros vão ganha tempo, chegando. né? O motorista ganha tempo, né? Isso, e evitam as O corridas de fluxo fica carro. mais dinâmico. Eu né? percebi uma mudança bem significativa, claro, eu sou motorista, fico percebendo. Ali no Emoan, naquele cruzamento do Emoan, Do estádio. ali, eu não sei se é só ali também. Os semáforos mudaram a configuração ali. Agora, por exemplo, está ali, por exemplo, no verde, né? Ele pula, ele dá um salto no amarelo assim, grande. Então, se você tiver com um fluxo tipo mais de 60 por hora ali, estiver próximo, você dá uma travada, entendeu? Porque você vê o amarelo e pensa que ainda vai dar aquele time pro verde, entendeu? É porque aqui em Manaus eles tinham adotado o verde piscante. Porque tem isso, né? Então, uma mudança, Só né? criaram o verde piscante. Só que Antes isso- tinha o isso- piscante, que eu lembro, tinha um piscante, depois tinha um vermelho piscante, depois Isso cria um vício ruim no amazonense, que é aquele negócio, porque o que a pessoa aprende. dá uma acelerada, né? Pois é, não, mas o certo é o quê? O verde é o quê para vocês? Verde. Pra seguir. Siga o Aham. vermelho. Pra parar. E o amarelo? Pra dar uma atenção, dar uma reduzida, O certo né? seria pise no freio. Reduzir, né? Aqui em Manaus é acelere, né? De Para fato. poder passar. Que é pro cara ganhar passar. o- E o cara passar sabe lá. que vai ficar piscando. Só que isso lá. já, e claro, tô falando como usuário, né? Isso, eu nem sei se já peguei multa disso aí. Só eu vou ver pelos correios lá na caixa de correio que eu vou ver. Porque já aconteceram situações, a minha experiência de ter cruzamentos e fluxo, e aí você tá andando, tá, e para o amarelo, tu tá no meio do cruzamento, pô. Caminhão na tua frente. Na minha frente. Ah, Às vezes tá. tem carro na tua frente para o amarelo, não dá nem tempo. 2, 3 segundos, aí entra no vermelho. E aí a minha esposa fala assim, O rapaz... correto é você não atravessar. Mas é porque acontece, você não vê mais aquele pisca. Quando você vê o pisca, pelo menos você, dá uma reduzida aqui, porque não dá pra, daqui a pouco, 2 segundos, e aí tem esse engarrafamento, não tem como cruzar. O verde piscante criou esse vício. Fora do Brasil não existe o verde Na piscante. verdade, nem no CTB parece que não tem regulamentação para verde piscante, tipo, não é ilegal. Sim, mas também não está definido como É que padrão, não, né? Não está escrito, não é ilegal, mas não é o Às
Agora toda vez que eu vejo esse amarelo eu fico desesperado. Aí eu vejo devagar, 3 segundos amarelo. porque às vezes tá verdezinho lá, não pisca mais. Colocar de 3 a 4. 3, 4 segundos amarelo. Mas aquilo lá é curto, o negócio para aí, a pessoa que é curto. Aí quando o rapaz passa pro amarelo, aí você decide se você tem que frear ali ou seguir. Porque Hoje em dia o semáforo, como ele é programado, ele te dá vários leques de tu mudar. Até Sim. o próprio vermelho em si quem é que define isso? É a autoridade? é a engenharia. É engenharia de tráfego. Dependendo do local. Pode botar, eu quero um vermelho geral, que todos vão ficar geral, porque tu tá num cruzamento e tem um outro aqui. Quando o teu fecha, não é aquele negócio, fechou aqui, vai abrir lá não. Os dois vão ficar vermelhos, para ter aquela passagem do carro que avançou. Entendi. 3 a 6 segundos, às vezes, dependendo da engenharia dá. Entendeu? Eu não confio muito no NMU. Às vezes a própria engenharia, ela dá dependendo ali no feito o estádio de Zamit, a gente aumentou ali o vermelho geral para 6 segundos, para dar uma limpada no cruzamento, no cruzamento em si. Entendi. Então fecha para todo mundo, tu vai ter uma hora que tu vai ver que todo mundo fica, porque todo eu mundo entendi. fechou, né? Daí Ninguém tá se- passando. Isso, mas é para ver eu já percebi o ônibus também. passar ou alguém percebi. atravessando para dar uma geral. Aí o pessoal ainda está se adaptando àquela mudança que eles fizeram. Tem gente que fica cruzando ali loucamente. Pausa aqui. Simular naquela hora sobre um fio solto do transporte. Aí eu simulei agora a queima de um LED lá no local. Aí o cara faz a troca. Aí o técnico vem aqui. Ele vai entrar em piscante. No caso, ele vai fazer o piscante em todos os cruzamentos. Sim. O tempo de filamento. Aí. Agora, Aí. fez a checagem, não tinha ido. Beleza. Aí volta. Volta, né? Legal. E sem interromper o outro fluxo, né? Luiz, tem alguma consideração a fazer antes de encerrar? Bem, Outra coisa também é o sincronismo. Todos os semáforos desses modelos, eles são sincronizados via GPS. Então todos os relógios deles funcionam iguais. entendi. Então, se mudar a programação do ele vai rodar conforme aquele horário de lá. Meio-dia, vai mudar uma programação de um, vai mudar de todos. Foi programado para meio-dia. Os Entendi. relógios dele, isso aí influencia muito o relógio interno. Os antigos, vai embora a luz, volta, o relógio perde a programação. Aí Ele faz um sincronismo no geral. isso, ele puxa o horário. Na verdade, ele tem três maneiras de puxar o horário, né? Via o GPS, via internet, que ele está interligado, ou manualmente. Isso é importante, porque como ele puxa a programação de uma tabela e ele não sabe se a energia voltou às 18, 1h da manhã. Entendi. Esses antigos não, ele volta a qualquer horário. Aí, no lugar de puxar das 18 horas, está puxando das 22 horas. Tu vê aquele fluxo meio louco, vai ficar nisso. Ele pega a programação atual. Isso. O que é considerado como ilegal para um veículo em termos de dessa questão de obediência ao controle de tráfego? Por exemplo, assim, você falou, não tem mais aquele piscante, certo? Você tem o verde, aí você passa para o amarelo. A partir de onde começa ali, por exemplo, a questão da ilegalidade? A partir do meio ou antes do cruzamento, ou depois do cruzamento, se estiver ainda próximo da faixa de pedestres? Não sei se você entendeu o que eu falei. Porque assim, ó. Antes da faixa de pedestre, a gente tem a linha branca ali, que a gente já Sim, marca. exato. A partir dali já marca, por exemplo, se passou dali do vermelho, já considera, por exemplo, como Um avanço do sinal. Isso. Entendi. É um avanço do sinal. Que é aquela faixa branca. É a faixa que se chama faixa de retenção. Ah, é aquela entendi. branca, é uma branca Isso, é. antes da faixa de pedestre. Ah, entendi, É a é faixa de verdade. pedestre. Tem uma branca ali, né? Onde o carro, na verdade, tem que parar. Paradinha. Tá, ok. Bem, não tendo mais nada a considerar, eu acredito que a gente está por encerrado aqui essa apresentação do controle de tráfego microprocessado. A gente fez a análise técnica aqui, a apresentação dos recursos, né, a simulação, como ele deveria estar funcionando, como ele deveria funcionar em algumas simulações, né?
Então a gente dá por encerrado aqui nesse horário aqui, 14h51, dia 26 de maio de 2025, com a apresentação pela proponente 3 e a presença dos membros da comissão especial aqui, o engenheiro Anderson e o engenheiro Luiz Azevedo. Agora, nesse momento, a gente vai só aguardar, a partir até o dia 29, a apresentação do relatório, tá, de aprovação e reprovação, com horário a ser definido pelo pregoeiro, tá bom? Conforme está descrito aqui no nosso cronograma. Encerramos nesse momento aqui.